Jesus. Nos próximos 13 dias, eu quero convidar você a nós estudarmos a respeito de Cristo. Nós vamos perceber que toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, apresenta um quadro maravilhoso de Jesus e sua obra em favor da humanidade. E é isso que nós queremos a partir de hoje, entender um pouquinho mais da história do Cristo e da sua vinda a esse mundo para morrer a nossa morte, pagar o preço do nosso pecado e se tornar o nosso Salvador. Serão 13 temas nesta nova série sobre o maravilhoso Jesus. Hoje vamos começar do começo, para ser redundante, né? Vamos para o livro de Gênesis, que é o livro dos princípios, e vamos entender que desde o Gênesis, Jesus já estava presente. Mas antes de entrarmos no estudo, mais uma vez o convite para você acessar o nosso site bibliamais.com.br e conhecer um pouquinho dos nossos estudos bíblicos. Os estudos são gratuitos, você pode escolher e fazê-los online. Acesse agora bibliamais.com.br, escolha um de nossos estudos e venha aprender mais da Palavra de Deus com a gente. Pega a sua Bíblia, vamos então começar esse momento de estudo. O primeiro tema desta nova série que vamos estudar, Jesus no Éden. Esse é o primeiro tema que nós vamos estudar. Já vamos falar um pouquinho sobre a pré-existência de Jesus, o fato dele ser Deus, dele ser eterno e de estar na criação com o Pai e com o Espírito Santo. Pega a sua Bíblia, a minha já está aqui, mas antes de começarmos a estudar, eu queria convidar você para orar comigo. Vamos orar? Nosso Pai querido, muito obrigado por todas as bênçãos, por teu cuidado e proteção. Também obrigado pelo privilégio de estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a tua palavra. Queremos abri-la mais uma vez e queremos convidar o Deus Espírito Santo que possa iluminar a nossa mente e coração para entendermos a tua vontade para a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, o Cristo que a Bíblia apresenta, especialmente nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, ele sempre existiu, porque ele é Deus. E hoje nós vamos começar uma viagem desde o Éden para entender a respeito do maravilhoso Jesus. Vamos começar pelo primeiro verso da Bíblia. Gênesis 1, verso 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Assim começa o primeiro verso da Bíblia. O que talvez você já saiba ou não, é que nesse primeiro verso da Bíblia, na língua hebraica, aparece a palavra Elohim. Então, nós lemos assim no primeiro verso da Bíblia: no princípio criou Elohim os céus e a terra. A palavra Elohim é uma palavra plural para Deus, El. Então, Elohim poderia ser traduzido ao pé da letra como deuses. E por que coloca-se a palavra no plural no primeiro verso da Bíblia? Nós entendemos é porque ali já estavam presentes Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, participando da criação divina. Olha para alguns textos da Bíblia que vão comprovar exatamente isso. Jeremias 10:12 diz: Deus fez a terra com o seu poder. Aqui nós temos o Pai presente na criação. Em Gênesis 1, verso 2 é dito que a terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Aqui nós temos a presença do Espírito Santo na criação. E em João 1:1-3, o apóstolo do amor escreveu: no princípio era o Verbo era Deus. E no verso 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, por esses textos, nós podemos concluir que a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estavam presentes na criação. É por isso que essa primeira lição se intitula Jesus no Éden. Nós vamos entender que Cristo, antes de vir a essa terra, ele já existia. Ele simplesmente se encarnou.
Ele veio a esse mundo viver a nossa vida, pagar o preço do nosso pecado. É isso que a gente vai entender no estudo de hoje. Em Gênesis 1, 26, há um outro detalhe interessante também dessa expressão plural. É dito, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos o homem. Deus não está só, o Pai não está só nesse momento. Nós entendemos de que ali estavam os 3 seres da divindade envolvidos no processo da criação. Por isso, façamos o homem. O ideal de Deus da criação é que homem e mulher fossem dotados de livre-arbítrio. Isso aconteceu por quê? Porque o amor, ele pressupõe a liberdade. Você não pode obrigar ninguém a amar você. A gente ama de forma espontânea. Aliás, o amor altruísta, genuíno, ele sempre será espontâneo. Então, Deus, ao criar Adão e Eva com livre-arbítrio, ele esperava que eles o amassem em resposta ao amor que ele tinha por eles. O homem não foi projetado para amar. Então, nós possuímos o livre-arbítrio. A grande questão é que Adão e Eva fizeram mau uso desse livre-arbítrio. Em Gênesis 2, 16 e 17, havia uma clara orientação divina, havia um teste para que Adão e Eva pudessem ser integrados à família celestial. Assim lhe diz o texto: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, para esse homem e esta mulher recém-criados, Deus colocou um teste no Éden. O teste, se eles comeriam ou não do fruto da árvore proibida. Se não comessem, seriam integrados à família celestial. Se comessem, a consequência normal seria a morte. E você conhece a história. Eva se separou de Adão, foi enganada pela serpente, comeu do fruto proibido e agora eles foram expulsos do jardim. Eles falharam no teste que Deus havia dado. Mas Deus amou tanto a este casal recém-criado que Deus já havia idealizado um plano caso eles caíssem. Paulo vai ensinar que Eva foi enganada pela astúcia da serpente. Lá em 2 Coríntios 11, verso 3. É que é assim como a serpente enganou Eva com astúcia. E o apóstolo João, no livro do Apocalipse, identifica essa serpente como sendo Satanás. Em Apocalipse 12, verso 9, aparece a expressão antiga serpente, diabo, Satanás, o enganador de todo mundo. Assim, Satanás havia enganado Eva. Mas a origem de Satanás é anterior ao Jardim do Éden. Nós vamos ter em Isaías 14, por exemplo, um vislumbre de como era esse anjo criado lá por Deus na eternidade. Em Isaías 14, 12 em diante, nós lemos: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, e tu que dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as mais altas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. De uma forma inexplicável e ilógica, o pecado surgiu no coração desse anjo criado por Deus. Houve uma batalha no céu, esse anjo foi expulso, e uma vez expulso aqui para a terra, ele vai usar a serpente lá no jardim para enganar Eva, que vai comer do fruto e depois levar para Adão. Interessante que a visão do profeta Ezequiel apresenta outros detalhes sobre esse anjo. No capítulo 28, versos 15 em diante, Ezequiel escreveu: você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso, eu te atirei à terra. O orgulho
tomou o coração desse anjo, foi expulso do céu e veio aqui para enganar nossos primeiros pais, Adão e Eva. Assim que Adão e Eva pecaram, a primeira consequência do seu erro foi sentir medo. É por isso que na viração do dia, ao pôr do sol, quando Deus veio visitar o casal, eles se esconderam. E então Deus perguntou a Adão, onde estás? E a resposta de Adão foi, tive medo e me escondi. Deus então pergunta para Adão, você teve medo? Você percebeu que estava nu? Quem te fez saber que você estava nu? Você por acaso comeu do fruto que eu disse que você não comesse? Ele havia desobedecido. Mas olha que interessante, o livro de Gênesis fala, no capítulo 3, verso 7, de que Adão e Eva tentaram resolver sozinhos o problema do pecado. O texto diz, depois da transgressão de Adão e Eva, perceberam que estavam nus e fizeram para si uma cobertura com folhas de figueira. Isso mesmo. Eles tentaram cobrir sua nudez com folhas da figueira. Quanto tempo durariam estas folhas? Bom, está muito claro para mim e para você de que aqui nós temos uma clara tentativa humana de resolver o problema do pecado. Milênios se passaram e hoje nós enfrentamos o mesmo problema. Pessoas tentando resolver sozinhas o problema do pecado. O problema do pecado não se resolve sozinho. O ser humano não tem condições de solucionar o problema do pecado. Só existe um caminho, nós apelarmos para aquele que tem o poder no céu e na terra e pode perdoar o nosso pecado e nos purificar de toda imundície. Esse é Jesus. Se por um lado, estas folhas de figueira retratam a tentativa humana de resolver o problema do pecado, por outro lado, as vestes providenciadas por Deus para cobrir a nudez de Adão e Eva já apontavam para a obra de Jesus, o Messias da profecia. E é por isso que nós estamos explicando hoje que Jesus já estava no Éden. Ele foi apresentado a Adão e Eva em Gênesis capítulo 3, verso 15, como a semente da mulher, como o descendente que viria um dia para esmagar a cabeça da serpente. Eu queria ler com você alguns textos que vão nos ajudar a entender melhor essa questão. Mas olha comigo aqui um detalhe muito interessante. Apenas Deus poderia apresentar uma solução para o problema do pecado. E em Gênesis 3, 21, você tem um momento em que Deus faz vestes de peles de animais para Adão e Eva. Por isso Pedro vai explicar, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, imolado, imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Você percebe como que a Bíblia apresenta uma só verdade, uma só doutrina? Pedro está dizendo de que esse cordeiro foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Ou seja, o pecado não surpreendeu a Deus. Deus já havia elaborado um plano caso o homem pecasse, e a morte daquele cordeiro no Éden, que providenciou vestes ou peles para cobrir a nudez de Adão e Eva, já falavam da obra que Jesus um dia viria realizar em nosso favor. 3 coisas especiais nós podemos concluir então. Primeiro, ninguém foi criado para morrer. Deus plantou no coração do ser humano o desejo pela eternidade. É o que diz Salomão em Eclesiastes 3, verso 11. Eu e você não fomos criados para morrer. Nós fomos criados para viver vida eterna. E essa vida eterna só é possível através de Jesus, que desde o Éden já estava presente, tipificado pelo Cordeiro que lá morreu, para que a sua pele fosse usada como vestes para cobrir a nudez de Adão e Eva.
há uma segunda verdade que nós podemos aprender hoje. O pecado é um intruso em nosso mundo. Ele entrou em nosso planeta com a desobediência de nossos primeiros pais. Deus nunca desejou que houvesse pecado em nosso mundo. O pecado acarretou sofrimento e morte. E estas consequências nefastas do pecado em breve serão resolvidas pelo próprio Senhor Jesus, que voltará agora em glória e majestade para restaurar a imagem do homem à sua semelhança. E uma terceira lição que nós temos que aprender. Deus tinha um plano para nos salvar. Jesus deveria vir à Terra e morrer em nosso lugar. Isso quer dizer, amigos, que um plano já havia sido elaborado, como diz Pedro, desde o jardim do Éden. O pecado não surpreendeu a Deus. O plano da salvação não foi um plano tardio, onde Deus teve que, de maneira urgente, providenciar uma saída. Não. Deus é onisciente, conhecedor de todas as coisas e sabia que o homem pecaria. O que fez Deus? Providenciou um plano para que eu e você pudéssemos ter direito à salvação e à vida eterna mais uma vez. Jesus estava no Éden. Ele é o descendente prometido a Eva, que viria a esse mundo e esmagar um dia a cabeça da serpente. Amanhã nós vamos entender o papel de Cristo no Antigo Testamento. E você vai ver que esta promessa de Gênesis 3,15, feita a Adão e Eva, ela foi reproduzida para todos os descendentes do primeiro casal. As profecias messiânicas apontariam os detalhes da vinda do Messias. E assim, a humanidade foi informada de que um plano havia sido estabelecido para resolver o problema do pecado. Então Jesus estava no Éden quando o pecado surgiu. Ele está tipificado pelaquele cordeiro que morreu para nos dar vida. É por isso que João Batista, lá em João 29, vai declarar futuramente, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus veio a esse mundo, ele veio como o Cordeiro de Deus, que deveria ser morto, imolado, e através do seu sangue purificar o nosso pecado. Não é maravilhoso isso? Perceber como o Senhor Jesus nos ama, perceber os planos que Ele tem para a nossa vida, é exatamente isso que nós temos que compreender. Ele morreu para que nós tivéssemos uma chance à vida eterna. Que Jesus seja o centro da sua vida, seja o nosso Salvador. Ora comigo. Pai, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez e por aprendermos hoje que desde o surgimento do pecado já havia um plano idealizado para a nossa salvação. Obrigado porque temos à nossa disposição hoje o dom da vida eterna, que nós possamos aceitar a Jesus como nosso Salvador pessoal e nos preparar para a vinda dele. Oramos em nome de Jesus. Amém.